Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Oi, eu sou a Pamela Campos. E esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Estou sempre bem acompanhado, aqui com a minha amiga Pamela, e hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com uma das candidatas à Prefeitura de Belo Horizonte, que tem uma trajetória fantástica, que é a Duda Salabert. Já apresento ela, mas quero já abrir para ela cumprimentar você. Seja muito bem-vinda, Duda. Obrigado, é uma honra estar nesse espaço. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, muito importante levar a política para todos os espaços possíveis. Então, sou ouvinte, admiradora, não só do podcast, mas também da trajetória de cada uma de vocês. Obrigada. Que legal. Então, a Duda está aqui com a gente hoje, uma honra para a gente muito grande estar aqui batendo esse papo com ela sobre essa admiração, né? Uma admiração recíproca. E a Duda parece que ela é recordista de primeiros aí, né? É a primeira vereadora trans aqui da cidade, recordista de voto, a primeira deputada federal também aqui por Minas Gerais, a primeira candidata a Senado aqui de Minas em 2018, mas também veio com uma trajetória grande na educação, na literatura, e a inovação que a gente tanto admira é esse compromisso da pauta ambiental dela em todas as campanhas, de não imprimir panfleto, de estar sempre preocupada com o ambiente. Então, é para nós uma alegria muito grande conversar com você, Duda. Nós vamos falar sobre essa questão da política e tudo mais, mas eu acho que para esse bate-papo inicial, para esse start, eu queria ouvir de você como é que foi esse primeiro caminho de você aí entrar ou pensar na política como um espaço possível, né? Então, eu costumo me apresentar sempre da mesma maneira, que tem um verso do Manuel de Barros, poeta amazônico, que eu gosto muito, que diz repetir, 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 até ficar diferente. Eu sempre repito essa introdução com muito orgulho na apresentação. Eu digo, eu posso estar deputada federal, mas sou professora. Eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque reconheço que o meu papel em sala de aula é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo. No espaço legislativo nós criamos e fiscalizamos leis, mas em sala de aula criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências que se constroem na sala de aula. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo e eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar algo, criar uma nova lei, é criar uma nova consciência. Já dizia o Gabriel Pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda é na mudança da mente. Então, eu acredito muito na transformação das consciências e no avanço da consciência, sobretudo da nossa classe trabalhadora. E a minha trajetória na política, ela veio de cedo. Assim, a primeira lembrança política que eu tenho foi em 1989, na eleição do Lula contra o Collor, e também tinha o Brizola, Enéas, Maluf e outros personagens daquela eleição que marcou aquela história. Minha família é muito petista, o bairro em que eu morava, na época em São Paulo, a rua toda petista, aquela rua operária, e eu lembro da gente, cada pesquisa que passava na televisão, eu ficava anotando os votos de cada candidato. Aquilo marcou a minha infância. E lembro do primeiro turno, a rua toda vermelha, um manto vermelho para votar para o Lula. E a tristeza do Lula perdendo logo depois no segundo turno para o Collor, com o golpe da Globo, etc. Ali foi a primeira lembrança que eu tenho. Na escola, ajudei a participar e trabalhar nos grêmios estudantis. Depois, na faculdade, participo da criação dos diretórios acadêmicos, fiz letras na PUC e lá criei, junto com outros estudantes, o primeiro diretório acadêmico que tinha na PUC no curso de letras. E aí sempre participei das manifestações contra o aumento de passagem. Eu me lembro na PUC dizendo, não pago, educação não é supermercado. Ou então, reitor, eu não me engano, o meu dinheiro vai pro Vaticano. Eu lembro dessas manifestações de invadir reitoria, todo aquele processo que é da vida universitária, né, contra... E na PUC eu tinha a bolsa, antigamente, de alunos carentes, era o nome que se dava. Não tinha o ProUni, né, do governo Lula, tinha bolsa para aluno carente, eu era aluno carente na época. Isso, depois participo, fico um pouco distante da política e acabo renascendo politicamente junho de 2013. As jornadas de 2013 acho que foi importante
para o Brasil um divisor de água, a gente vai para a rua, vai para as manifestações e ali eu sinto a urgência e a necessidade de me filiar a um partido político. Então, o junho de 2013 foi um divisor de águas na minha vida. E aí ele foi um momento que deu um estopim para a gente entrar na política formal mesmo. Maravilha. Você falou uma coisa que eu gosto muito, que é da sala de aula nesse lugar, né? Que Bell Hooks vai falar que é o lugar mais revolucionário do mundo, a sala de aula. E eu fico pensando como é que foi para você nessa caminhada ter a educação ali do seu lado para você começar a construir até a sua comunicação com a galera. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim que eu realmente fico pensando, você que é uma mulher trans, num país como o nosso, que é super, né, transfóbico, conseguiu ser a mais votada. Porque você defende outras pautas. E aí eu queria entender como é que você se colocou nesse lugar político de tipo, eu não tô aqui só pela questão LGBT, eu tô pensando pelo bem comum. Como que foi esse processo? Primeiro tem que entender a frase que eu digo sempre também, a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, os números sobre a realidade de pessoas travestis e transexuais já são números que dão à nossa identidade, à nossa existência, um próprio contorno político. A própria existência nossa se faz muito politizada. Lembrando que nós somos o país que mais mata travestis e transexuais do planeta há 15 anos consecutivos. 80% dos assassinatos contra travestis e transexuais acontecem com uma violência exagerada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só, dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. 80% dos assassinatos foram com requintes de ódio, né? Requintes de crueldade. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, segundo a UFMG. Então não existe evasão escolar, o que existe é expulsão escolar, já que o projeto educacional que está em curso no Brasil é mais uma ferramenta para privilegiar privilegiado e excluir os excluídos. Prova disso que só 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras. Então é um projeto educacional para expulsar a diversidade. Daí 91% das travestis não concluíram o ensino médio. 41% das travestis com HIV estima-se no Brasil. 6% das travestis de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então a gente começa a denunciar e trazer essa luta enquanto movimento trans e parte da sociedade tenta desqualificar esse debate nosso, chamando o nosso debate um debate identitário. Nosso debate não é um identitário, nós estamos discutindo moradia, já que grande parte da população travestis transexuais está em situação de rua, está discutindo um projeto educacional que contempla a diversidade, já que 91% das travestis não concluíram o ensino médio. Estamos discutindo saúde pública, porque tem uma comunidade no Brasil que 41% está com HIV. Nós estamos discutindo segurança pública, já que o projeto de sociedade que tem faz com que 80% dos assassinatos contra nós é com requinte de crueldade. Estamos discutindo empregabilidade, geração de emprego e renda, já que 90% de nós estão na prostituição. Ou seja, há um projeto muito maior do que identitário. Há um projeto o projeto de sociedade que a gente quer. Porque quando uma travesti avança, a sociedade toda avança, porque nós fazemos parte de um grupo historicamente alijado, aviltado, marginalizado. Então essa luta é importante. No entanto, um outro problema que acontece na sociedade é que, além de querer desqualificar a nossa luta, chamando de uma luta estritamente identitária, enquanto não é, um outro problema é que também querem nos enjaular, dizendo que nós podemos só discutir a nossa pauta. E a questão trans, ou a questão da minha identidade, é um traço da luta, mas eu discuto outras questões. E então, a pauta ambiental, a pauta educacional, segurança pública, são temas caros da minha formação política. E é curioso porque a sociedade quer que eu discuta estritamente a pauta ligada à minha identidade. Então me acusa de identitária, mas quer que eu discuta só a identidade também. Mas a gente transborda, a gente é muito mais do que isso, né? De toda maneira, é um controle, né? Que é o controle do corpo, quer dizer o que você tem que fazer, o que não quer fazer, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma ideia de que Belo Horizonte, apesar de ser uma capital, é uma capital ainda muito provinciana, as pessoas têm um pensamento assim, muito conservador, e a gente vai vendo que a partir do tempo também, quanto mais o conservadorismo vai crescendo, vai aparecendo movimentos de resistência e tudo mais. Então eu acho até que esse 2013 que você falou que acordou um monte de gente, acordou também o conservadorismo aqui que ficou terrível, e a gente nem precisa nem falar dos nomes dos expoentes da conservadorismo aqui de Belo Horizonte, que está bastante complicado. Só que o que eu ia pensar sobre é que a gente conhece você, conhece sua trajetória, e indiferente de eleição, indiferente de número de voto, aquela coisa toda, popularmente parece que você é muito querida na cidade.
Então, a gente vê para onde se anda, para onde ouve, inclusive várias pessoas de outros partidos falando isso o tempo todo. Olha, de repente a gente deveria ter fechado um acordo com a Duda era a melhor opção. Então, assim, parece um contrassenso muito grande. Você tem uma capital extremamente conservadora, com figuras igual o Nicolas e André Valadão e tudo outro, e tantos outros, e você ter esse carinho, esse afeto da população. O que você acha que se leva a isso? Assim? Por que você imagina que a população te abraça tanto, é tão acolhedora com você? Por que essa ideia de uma capital provinciana abraçar você com as suas pautas tão à frente, talvez, do próprio pensamento da cidade, né? Eu não sei responder. Eu sei que não é para a Duda em si, sabe? Tá ligado às bandeiras que a gente carrega e também ao que nós representamos. Então, transborda, não é Duda pessoa. Na verdade, é uma relação muito maior do que a gente pode... O nosso avanço representa para o avanço da sociedade, no que se refere ao avanço da comunidade trans também. Mas eu acho que é um dado, que tem um processo que está acontecendo nessa eleição, que eu acho que a gente não está dando conta, até porque a vida está caótica, a gente não está podendo pensar em nada, porque a gente só trabalha, o clima está seco, tudo muito ruim, a qualidade de vida piorando, está tudo muito ruim no Brasil, no mundo e em BH. Mas tem uma coisa que está acontecendo nesse ano, nas eleições de BH, que é uma vitória que a gente não está percebendo. Num estado conservador como Minas Gerais, a sua capital está colocando em segundo lugar nas pesquisas a prefeitura uma travesti. Nós somos o país que mais mata travestis transexuais do planeta. 90% das travestis na prostituição. Nós somos estigmatizadas, associadas ao que há de pior na sociedade, e Belo Horizonte escolhe essa identidade, esse corpo, para ser aquele corpo que está em segundo lugar na disputa eleitoral para a prefeitura. E não é um segundo lugar com 4%, 3% e o outro com 90 e poucos. É o segundo lugar 14%, 15%. Então Belo Horizonte está mostrando para o mundo que, apesar das contradições que aqui há, é uma cidade que não tolera o preconceito. É uma cidade que no seu DNA está a dimensão progressista. É a cidade que elegeu Célio de Castro, que elegeu Patrus Ananias, que tem o Clube da Esquina, que foi o berço do heavy metal, que é a capital mundial dos bares e restaurantes. Então Belo Horizonte é uma cidade progressista, que está correndo risco esse ano, porque a ultradireita escolheu o BH como epicentro estratégico de avanço no Brasil. Justamente porque se matar o progressismo que é em BH é pavimentar a vitória da ultradireita na próxima eleição presidencial. Por isso que é um momento sensível, mas BH está respondendo da melhor forma possível, dizendo: aqui em BH nós somos progressistas, respeitamos a diversidade e vamos avançar. Agora eu queria tocar no assunto que, falando aí de sensibilidades, e é muito triste ouvir você falar essas coisas assim sobre, apesar de ser um cenário de esperança, saber que a nossa religião é responsável por essa desgraça também de pavimentar essa extrema-direita. E aí eu chamo a atenção dos evangélicos, principalmente, a maioria dos nossos ouvintes são cristãos, mas é um prazer muito grande ter uma pessoa como você aqui, que eu tava falando com o Gibran, eu falei, cara, a gente vai entrevistar a candidata que tem pautas mais alinhadas com o evangelho do que os próprios evangélicos. Né? E aí eu fico assim me perguntando como que é essa sua caminhada, se você tem alguma espiritualidade, se você teve uma desenvoltura na sua fé, seja ela qual for, e como que isso se entrelaça na identidade da sua candidatura, do jeito que você aborda outras pessoas, porque Belo Horizonte também é berço de Lagoinha. E aí não dialogar com esses evangélicos é um problema muito sério, agora para o Brasil todo, né, que em 2035 não tem conversa, a gente vai ser maioria. Felizmente ou infelizmente, eu espero que a gente tenha mais diálogos do que formatos, mas enfim, você pensa nisso? Como é que é a sua espiritualidade? Como é que você pensa esse diálogo com os religiosos evangélicos? Já vou trazer a dimensão pessoal e depois a dimensão política. Eu, desde nova, fui educado numa casa que tinha uma pluralidade de religiões e fés, e todo domingo brigava por causa disso. Era aquele Macarrão e Silvio Santos que a família brigava porque conectava no assunto de religião.
porque meu pai kardecista, minha mãe transitava por todas as religiões possíveis do mundo, assim, desde a hora ela estava falando sobre ciganas, hora estava falando sobre o candomblé, hora sobre a umbanda, hora sobre a igreja católica, evangélica, etc. Meu avô, por parte de pai, kardecista, minha avó, por parte de mãe, era metodista, a família de meus pais adventista do sétimo dia, então tinha a questão do sábado, que também gerava problema, porque a família dizia, sábado, 6 horas da noite, vocês estão bebendo, até 5h59 não pode. Aí começava a briga na família, aquela coisa toda. Então, era plural. E foi batizado na igreja católica na minha infância, frequentei a igreja católica, fizemos catequismo, e todo esse processo que a tradicional família de Contagem faz, que minha infância foi em Contagem. Eu tive essa dimensão, conviver com isso. Já na vida adulta, eu fiquei muito distante da experiência religiosa, muito distante. E eu fiz letras da PUC. Na PUC tem a disciplina de cultura religiosa. E eu lembro que na aula de cultura religiosa, eu lendo os textos sobre o fenômeno religioso, aquilo eu achava maravilhoso. E até hoje, acho que o fenômeno religioso me toca muito. E eu, a partir daquele momento, eu lembro que cada grupo tinha que apresentar sua experiência com uma religião. E aí eu assisti uma palestra sobre o candomblé, e ela falou sobre os búzios, sobre os orixás. Falei, eu quero saber qual que é o meu orixá. Né? Igual a cabeça do signo, quero saber o meu orixá. Eu vou fazer uma pastora. Aí como é que eu faço? Ela procura algum lugar um relé perto da sua casa. Eu pus no Google, né? Porque nem tinha Google, era o KD lá, assim, achei o lugar para descobrir, para jogar búzios. Eu paguei R$50, jogaram búzios para mim, aí o pai de santo falou, você é filha de Oxóssi com Oxum. Eu nem sabia o que significava isso. Saí, fui na internet, quando eu li aquela imagem arquetípica, porque são imagens arquetípicas que diferem muito, e me traduzia na minha essência. Eu falei, gente, fantástico isso. Aí eu comecei a estudar o candomblé, tive a experiência, aí depois fui convidado para ir à Umbanda. Quando eu fui à Umbanda, foi arrebatadora a experiência para mim, tive uma experiência religiosa, depois de anos eu tive uma experiência religiosa. E a experiência religiosa, você sabe melhor do que eu. É algo imensurável, é algo que está num campo inexplicável, é algo talvez a experiência mais humana e ao mesmo tempo divina que a gente pode ter. Eu tive uma experiência religiosa, a primeira experiência religiosa da minha vida. E aí eu falei, é isso. Então, sou batizado na Umbanda, fico 3 ou 4 anos num terreiro de Umbanda, aí veio junho de 2013. E com junho de 2013, a gente começa a questionar tudo. E eu lia muito, né? Comecei a retomar minhas leituras de adolescência, comecei a estudar Bakunin, ler Proudhon, as leituras sobre o anarquismo voltaram na minha história. E aí eu comecei a questionar tudo, e questionar a dimensão do sagrado. E o sagrado não se questiona, o sagrado se experiencia. Paixão, fé e loucura, apesar das suas diferenças, têm denominadores comuns, porque ambos estão no campo do imensurável, do irracional, do ilógico, do sensitivo. Então não vai trazer racionalidade para querer explicar a dimensão da fé. Não traga a racionalidade para explicar a paixão. Você mata a paixão, mata a fé, mata a arte. Essas são dimensões que você vive, você experimenta. Não tem que racionalizar. Eu racionalizei tudo. E aí eu saio do terreiro de Umbanda questionando hierarquias, questionando ancestralidades. Estava completamente equivocado. Mas faz parte do processo de amadurecimento quanto ser humano, assim. Aí distancio, depois sinto uma vontade grande de praticar a fé novamente. Aquilo estava no campo interno. E aí, na época, a gente até conversou, Felipe. Eu falei, olha, eu quero ter uma experiência religiosa de fé diferente. Já tive no catolicismo, e já tive, minha família toda espírita, já tive na Umbanda, no candomblé também foi muito arrebatador, embora foi só nos búzios. Eu quero ter uma experiência nas igrejas evangélicas. Aí comecei a estudar as igrejas evangélicas, estudo o metodismo me tocou muito na leitura. Falei, que legal essa questão da religião, ao mesmo tempo da educação, da ajuda social, é isso. Aí falei, sala de aula, gente, eu quero ter uma experiência numa igreja metodista, alguém me indica?
falei sala de aula. E coloquei no Instagram. Muitos grupos LGBT entraram em contato comigo chamando para igrejas inclusivas. Eu falei, eu respeito, eu acho legal, tem que ter espaço para praticar fé, mas eu quero ir numa igreja assim, tradicional mesmo. Se for necessário, vou conhecer, mas eu quero uma. Então, aí me indicaram uma igreja metodista lá na Pampulha. Quando eu fui super bem recebida. Pastor me recebeu bem, me pôs para sentar na frente, todo mundo me abraçando, e eu fui, né, era uma travesti ali. Preconceito em todo lugar lá. Mas ali não tinha espaço para o preconceito. E fiquei um tempo na igreja metodista, foi bacana. Aí surgiu veio a pandemia, e na pandemia veio aquele choque, política e fé. Porque as igrejas fecharem ou não, sabe? E naquele momento, a decisão que eu tinha que fechar. Mas não é muito pacificado isso em mim, não, sabe? Porque eu sei a importância da fé. Eu até hoje não tenho consenso sobre isso. Mas eu votei para fechar naquela época, embora isso não é muito pacificado dentro de mim. E deixei de ir, a igreja continuou. Aí eu fiquei frustrado naquela época. A política atrapalhou a minha experiência da fé. Eu falei, eu vou sair dessa igreja, que raiva do pastor. Aí deixei de acompanhar o pastor. Mas depois voltei para a igreja metodista. E resumindo, hoje eu me libertei assim, no sentido pessoal. Foi uma experiência boa para mim. De que hoje eu entendo que eu não tenho uma disciplina na fé. Entendo a importância da disciplina que a fé tem que ter. Mas hoje eu não tenho. Então eu aceitei a minha pessoa de que eu vivo uma fé plural. Então, por exemplo, eu fui sábado passado num terreiro de Umbanda. Foi muito, muito bom. Mas domingo retrasado eu fui na igreja metodista. Aí me convidaram para a igreja inclusiva, vou semana que vem. Então eu estou numa fase assim que eu estou curtindo todas as experiências religiosas. Se me chamarem, e eu estou curtindo viver isso. De não ter essa. Onde eu vou, já falo, olha, eu estou aqui, não tenho uma disciplina na fé, eu estou aqui para experimentar esse momento. No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo fala que a religião, a gente tem que beber um pouquinho de cada uma. Está no Grande Sertão Veredas. Então eu estou igual o Riobaldo do Grande Sertão, bebendo um pouquinho de cada nascente. Tem uma frase lá que não perca ocasião de religião. Eu acho essa frase que legal. É dele, do Riobaldo. Essa frase dele eu acho não perca ocasião de religião. Ô Duda, mas olha só, a gente está vivendo aqui, para quem não sabe bem, Belo Horizonte, ele fica quase como se fosse uma ferradura, assim. Belo Horizonte fica no meio de um monte de serra que cerca a gente. E nós estamos vivendo um problema terrível que o nosso estado chama Minas, não é à toa, né? A mineração faz parte do cotidiano, destruindo esse negócio todo. E recentemente nós estamos vivendo problemas maiores do que a gente já tinha, que é a falta de água por conta da mineração que está sendo feita não autorizada, de maneira ilegal. E assim, todas as vezes que a gente vai discutir, como a gente está numa lógica de mercado, capitalismo, as pessoas sempre justificam. Não, mas sem a mineração é pior, a mineração gera emprego, gera renda, quer dizer, né, não sei como é que você trabalha sem vida, mas as pessoas pensam só sobre isso. Então, assim, eu imagino que você, por ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, esteja pensando como é que a gente vai pensar mineração nessa cidade e como é que isso não vai impactar financeiramente essa cidade, o que daria para fazer para a gente conseguir ter a saúde ambiental, para a gente não acabar de destruir as nossas nascentes, porque Belo Horizonte está ficando sem água, né? E vai ficar, a coisa está ficando pior. E como que talvez daria para resolver esse negócio sem precisar de mandar muita gente embora, enfim, como é que você pensa isso? A mineração em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica, é uma ideologia, que já cristalizou no imaginário popular de que é impossível a gente se desenvolver econômica e socialmente sem a mineração. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma ideologia que a gente tem que combater. E combate com dados. Primeiro, segundo o próprio dado do IBGE, os municípios onde houve mineração de ferro são os municípios que têm maior desigualdade socioeconômica. Então, é uma mentira de que mineração traz riqueza. Na verdade, os municípios que tiveram mineração de ferro são aqueles que têm maior desigualdade socioeconômica. Então, você tem concentração de riqueza para um número muito pequeno e a socialização dos problemas para um número muito grande e a pobreza e a violência disseminada para um número muito grande.
Segundo, no ponto de vista econômico, a mineração representa, em média, nos últimos 10 anos, cerca de 4% do PIB, 2% dos empregos, 2% dos impostos e 1,2% dos empregos. Esse é o impacto da mineração em Minas Gerais. Mais ou menos isso, 4% do PIB, 2% dos impostos e 1,2% dos empregos em Minas Gerais. Lógico que você tem estados, você tem municípios como Nova Lima, que a mineração chega a 40%, 50%, 60% do PIB, Itabira e outros municípios que são minerados. Mas no estado de Minas Gerais o impacto é esse. Se a mineração sumisse hoje de Minas Gerais, o impacto para o estado seria isso: 4% do PIB, 2% dos impostos e 1,2% dos empregos. Por isso nós lutamos para que tenha em Minas Gerais um processo de diversificação econômica. Estamos lutando em Brasília para criar um fundo para diversificação econômica para municípios que são minerados. Porque a gente tem que diversificar a economia, que a gente pode ter muito mais lucro em Minas Gerais com outras atividades econômicas do que a mineração, sobretudo na crise climática. Porque, para terminar, em Minas Gerais tem uma coincidência trágica que não tem em outros estados. Aqui, no chamado quadrilátero aquífero ferrífero, o minério de ferro ele está onde estão os nossos reservatórios de água, os nossos aquíferos. Então é impossível minerar aqui sem destruir nossos reservatórios de água. Num contexto em que a literatura climática mostra que o que nos aguarda é escassez hídrica, ou seja, seca, você investir numa atividade econômica que vai destruir nossos reservatórios de água, que demoraram milhares de anos para se construir, e deixar uma comunidade sem água para 4% do PIB, 1,2% dos empregos e 2% dos impostos, era para estar sendo questionado. E por que não se questiona? Porque o modelo de mineração em Minas Gerais e no Brasil é mais uma ferramenta para manter o Brasil numa condição de neocolônia. É impossível pensar uma soberania nacional, é impossível pensar a emancipação do povo no modelo de mineração que é. Na verdade, a mineração é o exemplo maior de subserviência nacional. Então, a gente tem que pensar, e nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito enfrenta esse cenário porque são pau-mandados de uma política neoliberal que quer que a gente seja eternamente uma colônia, uma neocolônia de potências internacionais. A gente enfrenta com muita dificuldade, mas estamos avançando. Conseguimos ontem mesmo expulsar mais um minerador da Serra do Curral, em Pablo. A gente vai expulsando aos poucos, mas temos que ampliar essa luta contra a mineração. Em todo campo, na esquerda, na direita, no centro, tem setores da esquerda que defendem uma mineração sustentável. Eu só peço um exemplo. Se me der um exemplo de uma mineração sustentável, eu posso ter mudado de ideia. Nunca vi. Não, isso que você está falando é absurdo, assim, na mentalidade, porque se a gente parar para prestar atenção, gente, essa imagem de progresso da cidade que envolve essa extração violenta, ela é uma coisa que vem desde a época das Seis Marias, assim, é uma coisa que não tem nada de moderno, não tem nada de incrível, é um tipo de economia que já está saturada, que está destruindo e que não traz nada pra gente, né? Eu acho assim, se você está falando de diversidade e diversificação de fontes econômicas é fundamental até para o futuro, né, dos próprios habitantes aqui de Minas Gerais, você poder pensar um trabalho que você possa fazer que não seja esse. Nem todo mundo quer trabalhar com mineração, não faz sentido nenhum colocar isso. E afeta a dimensão da fé também. Uhum. Primeiro, do ponto de vista ambiental, ecológico, a relação que nós temos com o divino ali, materializado nos nossos biomas, e além de o divino estar materializado ali, com outras religiões de matriz africana, você tem a dimensão dos orixás, você tem aqui a Serra do Curral, tem um espaço sagrado para muitos evangélicos. Onde a gente vê a Impabla minerando, o que a gente mais escuta são evangélicos dizendo, aqui a gente fazia orações, a gente subia a montanha, ficava a madrugada inteira orando, aqui não está podendo orar mais, porque colocaram cerca. Então, é violar todas as instâncias. Viola a instância econômica, porque nos coloca numa condição de neocolônia, viola a condição humana, porque acaba com nossas águas e entrega um ar de péssima qualidade, e viola a dimensão do simbólico, que é a dimensão da fé. Sim. Só uma vírgula, tem uma coisa muito interessante, porque eu sou de Itabira, né? Então eu vim para cá com uns 10 anos e tudo, mas um grupo de pesquisa lá de Itabira mostrando para nós um volume altíssimo de pessoas que procuram autoextermínio justamente nesse quadrilátero ferrífero. Então tem uma pesquisa muito interessante mostrando a relação dessas cidades
que tem uma extração alta de minério com as pessoas que acabam procurando autoextermínio. Vários fatores, né? O ar fica muito carregado, o pulmão fica pesado, a sua energia já vai baixando, mas eu acho que também tem essa questão, essa dimensão da espiritualidade, que você está vivendo num lugar que é sugado, né? A sua vontade, a sua potência de vida está sendo extraída ali o tempo inteiro. Então, inclusive, por muito tempo, a minha cidade foi a cidade do país com o maior número de suicídios, né? E é uma das cidades principais de mineração. Hoje não mais, hoje está no Pará, mas Itabira foi uma cidade absurda, né? Não, e se você jogar para a realidade do Pará, não é muito diferente, porque também está dentro desse contexto, e pior, com a população indígena. Né? Isso que você falou sobre a dimensão da fé, eu acho que tem até uma questão da gente, assim, dentro da adoração mesmo do cristão, porque a gente, Gibran vai saber melhor do que eu, a gente é da época de um louvor que criou os céus, criou a terra. Tipo assim, tem a música de adoração a Deus falando sobre os elementos da natureza. Isso tá no campo da liturgia. Hoje, os louvores que a gente escuta em igrejas mais worship, né, que são de parede preta, tá falando de coisas abstratas. Né, a minha relação contigo, a minha intimidade, não pensa mais a comunidade nem o ambiente que a gente está inserido. E acho isso muito doido, porque o texto bíblico orienta que o jardim ali da criação, a gente tem um papel de mordomia, de cuidado. E isso não é colocado aí pelos evangélicos, infelizmente, inclusive que estão aí no seu páreo. Eu poderia só aproveitar que a audiência também de muitas pessoas religiosas que me indiquem também espaços para... Não é que porque é difícil dissociar a dimensão de deputada, de candidata a prefeita, da pessoa que fala destituindo dessas dimensões políticas e pessoal, de estudo mesmo bíblico, de estudo religioso, porque eu sinto muita falta. Porque quando eu optei por experienciar também o cristianismo, mas sobretudo em algumas igrejas evangélicas, era para o estudo mesmo do texto bíblico. E eu vejo um esvaziamento também da dimensão do estudo. Assim, as últimas vezes que fui, gostei, foi legal, mas fiquei assim, tá muito coach, sabe? Assim, parece que eu estou tendo uma aula de autoajuda. É importante quem quiser fazer autoajuda, é legal, mas assim, o que eu quero ter, essa experiência que eu tenho buscado, é uma experiência com o texto bíblico, assim, de ler, de estudar, e de ter a experiência religiosa a partir do texto bíblico. Eu não quero que a experiência religiosa ela se dê ou se misture. Eu não sou religiosa estudiosa, se estiver falando besteira, me corrija. Mas eu não quero que a minha experiência religiosa seja misturada com uma experiência catártica coletiva que foi dada por um motivo que não seja ligado necessariamente com o texto sagrado, mas por questões externas, por exemplo, é possível promover a catarse coletiva numa música, uma catarse numa peça de teatro, uma catarse com essas dimensões dos simbólicos que são grandes. Na utopia, na política, você pode causar uma catarse. Você vê um líder político discursando, tiver catarse ali. Mas eu quero que a catarse que eu tenho buscado é a catarse que se dá a partir do sagrado. E eu vejo que algumas experiências religiosas que eu estou tendo, há a catarse, mas a catarse ela não se dá por meio da experiência do texto religioso, ela se dá por meio de um discurso de autoajuda que causa catarse também. Mas não é essa que eu tenho buscado, assim. Então, eu estou procurando dicas que puder me passar. Não, Eu tenho uma prima que é da Adventista do Sétimo Dia, ela me passou uns podcasts na época para eu ouvir, eu gostei, e ela tem frequentado um espaço bem pequenininho, assim, aí eu tenho marcado de lá um dia, mas estou aceitando indicações, é isso. Então a gente vai trocar muita figurinha, com certeza. Agora... Uma série do ABC do Crente. Pode crer. Mas eu queria só te fazer uma pergunta rapidinho, Duda, que é o seguinte. E uma das coisas que eu tenho gostado muito da sua campanha é que você tem trazido de maneira pública para a gente algumas informações que, de fato, elas são feitas para que a gente não tenha acesso, como essa mesmo que você trouxe aqui da mineração, praticamente mostrando para nós aqui que economicamente a mineração é irrelevante, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu ouvi você falando também sobre o lixo. Isso é uma coisa que eu queria te ouvir, porque, até pensando nesse discurso evangélico, a grande maioria das traduções do Novo Testamento da palavra inferno é sobre lixo, Gina, lixão. Era exatamente esse espaço do aterro sanitário onde queimava o lixo o tempo inteiro. Então, as traduções fizeram aí, hoje a gente chama de inferno, mas
para aquele ouvinte ou para aquele leitor da época, quando falava Gina, que é a palavra que traduziu para inferno, ele não imaginava o inferno de Dante como a gente imagina. Ele imaginava um aterro sanitário sendo queimado ali o tempo inteiro. Só que para mim, diante disso, o que depois de ouvir você sobre o que Belo Horizonte faz com o nosso lixo, eu estou imaginando que o lixo é inferno mesmo. Porque nós estamos caminhando numa possibilidade de já não ter mais retorno diante desse lixo. E aí é de fato viver esse inferno ambiental. Então, queria que você falasse um pouco para nós sobre a sua proposta com relação ao lixo e trazendo esses dados para a gente, porque talvez quem está ouvindo a gente não tenha também dimensão da insuficiência ou da irrelevância do trabalho do lixo que Belo Horizonte faz hoje, né? Eu tenho dito que em Belo Horizonte nós temos a máfia do lixo, porque Belo Horizonte recicla hoje 0,55% dos seus resíduos. Então, não recicla nem 1% do seu lixo. Eu disse, se eu for eleita, nós vamos triplicar esse número e ainda vou ficar com vergonha, porque é 0,55% que é reciclado. E pior, há um contrato que foi feito entre a prefeitura e uma empresa privada que obriga que Belo Horizonte mande por dia no aterro sanitário, enterre no aterro sanitário, por dia cerca de 3.100 toneladas por lixo. Só que nós geramos por dia uma média de 2.900 toneladas de lixo. Ou seja, o contrato obriga a enterrar muito mais lixo do que geramos. Por isso que não avança a coleta seletiva em Belo Horizonte. Por isso que a prefeitura não dá mais estrutura para os nossos catadores de material reciclável. Por quê? Porque é uma máfia do lixo que obriga que nós peguemos o lixo e mandemos enterrar, que é péssimo do ponto de vista climático, é péssimo do ponto de vista econômico, porque deixa de gerar mais emprego, mais renda para os nossos catadores, e é péssimo do ponto de vista educacional. Nós aprendemos na escola os 3 R's, lembra? Reduzir, reutilizar, repensar, ou recusar. Aí depois já são 5, agora aumentaram para 7. Mas são os R's que a gente aprendeu na escola, a gente não vê isso materializado. Então, acho que o primeiro passo é fazer um novo contrato e colocar os catadores e catadoras de material reciclável no centro da política de Belo Horizonte e do país. Os catadores fazem um papel socioambiental louvável, fazem um papel pedagógico de educação ambiental, de educação climática e, além disso, são desvalorizados, infelizmente. Então, a gente diz que, sendo eleita, o nosso secretário ou a nossa secretária de meio ambiente vai ter que ter uma relação muito próxima com os catadores, ou pode, inclusive, ser um dos catadores. Porque a gente quer que a política ambiental de Belo Horizonte seja pautada e construída pelo e com os catadores de material reciclável. E Belo Horizonte não valoriza. A Asmari, que é a cooperativa, a associação mais antiga que nós temos no Brasil, talvez da América Latina, o terreno não foi regularizado, eles querem ampliar o galpão, não tem recurso, pode pegar recurso internacional, pode pegar recurso do Ministério Público, mas não pega esse recurso por quê? Porque o terreno não foi regularizado. Então, enfrentar essa máfia do lixo para a gente ter uma política climática e ambiental séria. Não tem como ter uma política climática sem valorizar os catadores. Não tem como. A gente está discutindo sobre os nossos biomas, eu vejo 1000 discursos sobre como salvar o planeta, e nenhum deles coloca um catador como protagonista. Então, a gente quer trazer e construir com os catadores uma política nova para BH e para o Brasil. Sensacional. Não, vou aproveitar esse momento aqui, gente. Vocês estão vendo todas as propostas da Duda, pelo amor de Deus. Vou chamar agora o SAC, que é um serviço de atendimento ao crente. Serviço de atendimento ao crente. Como posso te ajudar? Você que está acompanhando aqui esse podcast, já dá aí o seu dedão no like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você acompanhar tudo que a gente está fazendo. Deixe seus comentários, se aqui gostaria de ouvir a gente falar sobre alguma coisa, quer algum assunto, quer alguma temática, comenta aí que a gente vai fazer de tudo para te responder e produzir esse conteúdo que você está tanto querendo ver. Olá, crentes, subcrentes, pessoas normais. Pamela Campos aqui e agora eu queria te dar um recado super especial. Se você tem vontade de estudar teologia, mas por uma vertente que realmente tem aprofundamento acadêmico, responsabilidade com o conteúdo e com pessoas incríveis, a Faculdade Unida é para você. Só para você ter uma ideia, ela tem nota máxima pelo MEC, tem uma série de pesquisadores brilhantes do Brasil que são, assim, referência nas suas pesquisas e eu acho que é o lugar ideal para você. Lembrando que tem bolsa, o preço está super em conta e é uma oportunidade incrível para você aprender daí da sua casa. Então, já vai lá, corre no site da Unida e vê qual é o melhor curso para você. Beijinho!
Tamo junto. A gente tem o testemunho de um amigo nosso que mandou aqui uma mensagem pra nós. Oi, pessoal do RP. Tô passando por uma situação complicada e queria compartilhar com vocês. Na minha igreja, o pastor começou a dizer que a gente precisa votar num candidato específico. Aquela coisa bem clichê que a gente já sabe, né? Que vem já desde a década de 80 até antes, do crente vota em crente. E ele falou que a nossa obrigação é apoiar candidatos evangélicos para defender a família, porque são os únicos que defendem os valores cristãos. Confesso que fiquei confuso, porque sempre aprendi que o voto é algo pessoal e que política não deveria interferir na nossa fé dessa maneira. Eu tinha até um carinho por ele, mas depois desse discurso eu tô sentindo que eu vou ter que sair da igreja. Vocês acham que isso faz sentido? Como a gente, como cristão, deveria agir nessas situações? Então, querido, vamos lá. Eu tenho uma história para compartilhar sobre isso. Gente, lá em meados de 2010, eu não sei se você vai lembrar disso, não sei se você pegou essa época. Eu não era nem nascido. Ah, que palhaçada! 2010 começou a campanha para difamar a Dilma Rousseff, né? Quando ela tava lá correndo pela eleição presidencial e tal. E aí soltaram aquela fake news que o Michel Temer era satanista. Antes tivesse falado mal dele pelo que ele fez, né? E não por ser satanista, porque até aí... Mas enfim... E aí eu lembro que passaram esse vídeo na minha igreja. E naquela época, um parente meu, que é meu tio... Gente, eu tô expondo meu tio aqui. Depois qualquer coisa ele me manda um zap e a gente corta. Mas não vai cortar não, que é importante. Ele se levantou na igreja e ele meio que fez assim, um posicionamento. Tipo assim, isso que vocês estão falando é fake news. A gente não pode compactuar com isso. Eu não acho que isso tá certo. Vocês estão ocupando um espaço que não deve ser utilizado para fazer palanque político. E aí ficou aquela torta de clibão, né? Aconteceu um monte de coisa. Mas, resumo da ópera. O que eu queria trazer aqui pra vocês é o seguinte. A gente precisa muito quebrar essa lógica de achar que alguém que defende a nossa espiritualidade ou que se diz cristão tem competência pra ocupar um cargo. Assim, eu não vou contratar, sei lá, um cara marceneiro pra fazer um serviço na minha casa porque ele é crente. Eu vou contratar, dependendo do preço, óbvio que é muito importante, mas também da competência que ele desenvolve com o trabalho. E assim, as coisas que a gente precisa ver, principalmente em candidatura hoje, é que o discurso evangélico ele cabe dentro da manifestação religiosa. Isso não é pauta política. Porque a Duda mostrou aqui, gente, ela está preocupada com pessoas que são invisibilizadas na sociedade. O seu candidato cristão, ele olha para isso? Será que ele está preocupado com a saúde do ambiente que você está vivendo? Porque se não tem meio ambiente, não tem igreja, não tem culto, não tem espiritualidade. Eu sei que isso entra muito na esfera também escatológica que a gente aprendeu a vida inteira, né? Que, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, novos céus, nova terra, então tudo que tá aqui é descartável. Só que essa não é a mentalidade que a gente vê nos textos bíblicos. E Jesus não tá perto desse discurso de autoajuda. Ele é uma pessoa que utiliza também do próprio envolvimento ali com o ambiente para fazer suas manifestações de cura, de milagre, de cuidado, de fartura, de bonança para essas pessoas. Então a gente tinha que ter um discurso alinhado nesse sentido. Dizer que a pessoa é crente e isso é suficiente para votar nela não é o caminho. Tem que mostrar as suas propostas, a sua ética dentro do seu trabalho, o seu relacionamento com outras experiências de crença, porque a gente não governa só para nossa igreja. Se for assim, você fica pastor. Não vem para dentro da política, não é isso? Então espero que esse conselho tenha te ajudado. Não sei se Gibran quer compartilhar também alguma coisa. Que é isso, coberta de razão. Tem nada pra falar, não, tá. E aí, vamos seguir aqui já finalizando, que nem senti a conversa porque foi tão bom, aprendi tanta coisa aqui. Vou te fazer uma pergunta muito rápida, muito básica. Belo Horizonte em 3 palavras e um desafio, né, desse seu mandato, se você vier a conseguir. Eu tô orando que consiga, porque eu tô gostando muito das propostas, eu vou morar aqui também, então, né, já tô torcendo para que a prefeitura seja boa. 3 palavras? Isso. Eu vou tratar Serra do Curral com uma palavra, tá? Serra do Curral, carnaval e poesia. Maravilha. Uma coisa, até bem você ter falado da Serra, é que a gente ou tá sendo pouco divulgado, ou a gente tá se esquecendo, ou nem todo mundo vai estar sabendo também, que no dia da eleição nós também vamos decidir a bandeira da nossa cidade. Se muda ou se não muda. Eu, particularmente, eu detestei essa nova proposta, porque eu acho que a nova proposta tira a Serra. Então, falaram pra mim, não, aquele triângulo que tá lá é a Serra. Eu falei, cara, tudo bem, eu sou muito ignorante, mas eu não consegui ver a Serra ali naquele triângulo.
Então eu tô achando terrível essa proposta. Mas, no dia das eleições, você deveria ficar atento, porque você também vai ter a oportunidade de participar desse plebiscito para votar se a gente muda a bandeira. Só que é uma mudança do seguinte, a proposta é, você quer essa nova bandeira? Então se você votar que sim, vai ser aquela bandeira nova. Se você votar que não, fica a bandeira antiga, que é um brasão, que também precisa ser atualizado, eu acho, mas para mim, em particular, essa atualização nova não me atendeu. Mas, Duda, o que você está pensando sobre isso, essa bandeira? O que você acha sobre esse projeto de mudar a bandeira de Belo Horizonte agora? No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo fala que Deus é paciência. O contrário é o estado do diabo. Então tem que ter calma com as coisas. Por isso que o sagrado está sempre na dimensão do poético, da poesia, e não de uma bula de remédio. Porque o sagrado ele pressupõe um contato mais íntimo, mais lento, mais devagar, que a gente vai interpretando, sentindo o sagrado que é na gente. É essa visão que a gente tem. Então, se o sagrado está no campo da paciência, eu acho que essa tem que ser a tônica da nossa vida. A gente está uma vida cada vez mais acelerada, corrida, sem tempo para nos olhar, nos tocar, sem tempo para ler poesia, sem tempo para cultuar a fé, sem tempo para ler pro ócio, sem tempo para nada. Então a gente tem que ter uma dimensão um ritmo mais lento. Ritmo do grego significa movimento das ondas. É aquele movimento lento, nada acelerado. Então acho que a bandeira de BH, a escolha dela devia ter seguido um ritmo mais lento também. Então se nós queremos mudar a bandeira de BH, vamos abrir um concurso, chamar e convidar as entidades, organizações e o cidadão para apresentar novos desenhos. A partir disso, vamos chamar os jurados que conhecem Belo Horizonte para fazer uma primeira escolha. E por último, ter uma votação popular. O que se teve não foi isso, tratoraram qualquer tipo de possibilidade e apresentaram uma única bandeira, porque o presidente da Câmara dizem que estava cortando o cabelo e ouviu alguém falando daquela bandeira, achou legal e falou, é essa? Meu Deus. E aí escolheu essa bandeira para ser votada e não teve participação popular nenhuma. Então, eu não sou contra ela em si. Eu acho até ela bonita, eu acho ruim quando troca a Serra do Curral, mas acho até as cores bonitas. Mas deveria ter uma consulta popular. Então, como teve um ritmo muito acelerado, eu sou contra. Porque Deus é paciência, o contrário é o estado do diabo. E se quiser trocar a bandeira, vamos fazer de forma mais como merece os símbolos. Os símbolos, o simbólico tem que ser trabalhado, não é no ritmo do material. O material é essa coisa acelerada nossa, mas nós temos que ter mais cuidado com a dimensão do simbólico, né? Senão vira isso que você estava dizendo, esse esvaziamento das coisas e morte nossa, né? Enquanto pessoas, né? Terrível. E falando em simbolismos, agora sim, né? O encerramento de fato, a gente sempre tem uma tradição aqui no RPCast que a gente faz a pergunta de qual é o seu pedido de oração. E aí entenda essa oração para a espiritualidade que você achar melhor, mas pensando no que a gente conversou, qual seria o seu pedido de oração? Hoje o pedido para os nossos biomas, nossas matas, tem muita vida ali. Eu acredito que a gente tem que acabar com essa lógica antropocêntrica que considera o ser humano como centro do universo e o ser humano como único sujeito de direito. E substitui por uma visão ecocêntrica ou biocêntrica, que entendamos que nós não somos donos do planeta, mas parte do planeta. Que não é só nós que somos sujeito de direito, mas rios, serra, mares, animais como sujeito de direito. E essa visão ecocêntrica, biocêntrica, está lá na ancestralidade. Os indígenas têm uma relação ecocêntrica. E a gente está destruindo todo, desconsiderando as vidas que ele tem e ignorando toda essa diversidade. A gente vai morrendo quanto comunidade, quanto projeto, né? Então, acho que nesse sentido. E também, vou ampliar ainda, acho que o blues da piedade de Cazuza, para essa gente careta e covarde, sabe? Então vamos rezar para essa gente careta e covarde. Essa gente careta e covarde, quando eu fui eleita vereadora como a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte. E na época eu estava frequentando uma igreja cristã, e aí teve a frente cristã de parlamentares, e eu falei, eu quero fazer parte da frente. E na frente cristã havia parlamentares da direita, da esquerda e do centro. Eu também quero fazer parte para discutir
pautas, na minha perspectiva, de onde eu fui formada, dentro do cristianismo. E os vereadores não deixaram eu fazer parte, né? Disseram que eu tinha que pedir perdão para fazer parte da Frente Parlamentar Cristã. Foi matéria na época, enfim. Então, eu não sei se eu peço oração ou um pouco de piedade para essa gente careta e covarde, né? Que maravilha. E você, Gibran? Eu acho que nós estamos vivendo esse momento do Brasil que a gente precisa de discernimento, né? Porque cada vez mais as coisas vão aparecendo e vai se confundindo todo mundo. Então a minha oração é porque a gente tenha discernimento até para entender nossos pares, né? Confesso para vocês que a notícia recente agora do Silvio Almeida me destruiu, e aí você percebe que nós precisamos de discernimento porque não há mesmo espaços seguros para os nossos. Então acho que é isso, assim, né? A gente precisa de começar a discernir quem são nossos pares, quem está de fato propondo um outro mundo, uma sociedade alternativa, que é o que eu chamo de reino de Deus. Então eu oro para que Deus nos dê discernimento, né? Meu pedido de oração é que as palavras do Nego Bispo se tornem realidade. Eu terminei de ler agora A Terra Dá, a Terra Quer, é isso, né? Ou é A Terra Quer, a Terra Dá? Enfim. E aí ele fala sobre essa coisa do tempo cíclico, que não é essa coisa linear que a gente aprendeu a vida inteira com o Ocidente e com a minha religião também, né? Ele critica muito o cristianismo. Eu terminei de ler o livro, desculpa por ser crente, mas refletindo muito sobre isso tudo. E quando ele fala que a gente tem outras dimensões para olhar o mundo, nessa biointeratividade, de compartilhar, né, com os animais, com os biomas, com tudo que tem à nossa volta, eu acho que isso é o que pode ser mais próximo do paraíso. E não precisa morrer para viver isso, dá para viver isso aqui agora. Eu acho que esse também era o desejo de Deus para a humanidade, né? Ele gosta de jardim. Por que a gente não quer ter jardim? A gente quer ficar tacando fogo em tudo? Pelo amor de Deus. Então, oro por isso também. Bom demais. Duda, eu quero te agradecer. Obrigado aqui por esse papo, por ceder esse tempo para falar com a gente. Eu sei que as agendas de campanha são, assim, absurdas, então te agradeço. Mas queria também deixar aqui esse espaço para você condensar para nós aí as suas ideias, a sua proposta para quem está ouvindo. E quem sabe, né, para quem ainda não se decidiu, quem sabe ainda a gente possa potencializar de alguma maneira a sua candidatura, que para nós é tão importante, né? Obrigado, é um prazer ter conversado aqui. São poucos espaços que me convidam para conversar sobre coisas subjetivas, sobre fé, sobre os temas. Estou cansado de ter que discutir meu plano de governo, assim, qual que é a sua proposta para a educação, qual é a sua proposta para a saúde. A gente está assim 24 horas debatendo isso. Então aqui foi não vou usar esse espaço, que foi um espaço tão afetivo para trazer esse discurso que está tão poluído da política. Eu acho que a gente tem que fomentar a esperança. E eu acho que a gente tem em Belo Horizonte a chance. A gente está plantando esperança em Belo Horizonte. Eu estava dizendo isso. Um país tão conservador como o nosso, que mais mata travestis transexuais do planeta. Um estado tão conservador como Minas Gerais, tendo na sua capital, na disputa para a prefeitura, uma travesti em segundo lugar nas pesquisas. Nós somos o país que mais mata travestis transexuais do planeta. 90% na prostituição, 91% não concluiu o ensino médio, 6% expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. E Belo Horizonte escolhe pegar essa identidade, esse corpo, e colocá-lo em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. É um gesto que Belo Horizonte está fazendo grandioso. Então eu amo Belo Horizonte, agradeço Belo Horizonte, por Belo Horizonte tomar essa atitude, uma gratidão eterna por mim, por minha filha, sabe? Eu tenho uma filha de 5 anos. Belo Horizonte está mostrando assim, olha, a gente quer que quando você tenha 10 anos, a relação da sociedade com as travestis, com a comunidade trans, não seja de tanto ódio, não, sabe? É isso que a Belo Horizonte está mostrando. Então, a Belo Horizonte está fazendo não é por mim, não. Está fazendo para minha filha, para os filhos que vocês terão, sabe? Isso é muito bonito. Então, amo BH. Não vou dizer minhas propostas, não. A proposta minha é continuar amando BH. E Duda 12. Campanha lixo zero, sem imprimir santinho, sem panfleto, sem nada, sem apertar a mão desses caras que colocaram BH onde está. Obrigado, viu? Parabéns pelo espaço. Nada, amei conversar com você. Muita fé pra gente.
Beijo. Olha só, velho, não trate a gente como uma lógica capitalista só de consumo. Não faça isso, velho. Ajude a gente, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Entra aí agora no www.apoia.se/ORP. Deixa um cafezinho com a gente, ajuda a gente a fazer esse trabalho. Toda ajuda é muita ajuda. Vem fazer parte dessa comunidade que sustenta esse trabalho do Reino Pessoa. Tô contando com você, seja generoso, seja generosa com a gente.